Vasco e Fluminense se enfrentam pela oitava rodada do Campeonato Carioca. O jogo vai ser nessa quarta-feira, às 9h30. Tudo e mais um pouco você vai saber nesse pré-jogo. Boa noite, torcida tricolor. Aqui quem fala é o João. Como vocês sabem, eu sou o diretor e produtor do canal Vitória Flu. E hoje estamos aqui para fazer mais um pré-jogo. E hoje estamos aqui para falar de um jogo que, pro Fluminense, vai ser um jogo difícil. Vai ser um jogo que a gente tá praticamente eliminado. Se a gente não ganhar esse jogo, a gente já tá praticamente eliminado, porque a gente precisa ganhar 2 clássicos. Se eu não me engano, ganhar os 4 jogos para poder se classificar para a Taça Guanabara. Isso é meio difícil de acontecer. Antes de começar o pré-jogo, eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal, deixarem o like, ativar o sininho e compartilhar os vídeos com amigos de vocês. Que a gente compartilhando, a gente gera notícias para que outras pessoas possam saber mais do nosso Fluminense, entende? E você compartilhando, você vai, além de estar ajudando a gente com engajamento, a gente vai trazer mais vídeos e a gente vai aperfeiçoando as nossas tecnologias. Por exemplo, a gente comprou um microfone novo para poder fazer as entrevistas. Então isso tudo vai ajudando a gente. Agora vamos para as notícias antes do pré-jogo. A gente sabe aí que o Cauã Elias foi vendido por 113 milhões de reais por Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Inclusive ele já se despediu do Brasil. Essa venda eu acredito que não é boa para o Fluminense, por mais que seja um preço que tudo bem, é um preço discutível, mas essa venda não é boa para o Fluminense. O Fluminense ele não tem um camisa 9, como a gente já sabe há bom tempo, o Fluminense não tem um camisa 9. Germancano, como eu venho falando nessas lives, nesses pré-jogos, ele é um bom finalizador. Ele é aquele jogador, ele não é um centroavante, ele é um bom finalizador. Tudo bem, ele é o nosso ídolo, a gente sabe, mas a gente precisa de um centroavante. Lele vai mudar agora no lugar do Cauã Elias? Vamos dar 9 pro Lele? Pelo amor de Deus, né? Jogador de Série B. Como que esse time vai jogar o campeonato super mundial? Eu fico pensando, porque o futebol apresentado pelo Fluminense Futebol Clube no domingo contra o Boa Vista foi um negócio muito feio de ver. A gente tava no Maracanã, a gente fez o conteúdo, fez entrevistas, fez o react que a gente sempre faz. A gente estava no Maracanã, a gente viu que o futebol do Fluminense está totalmente acabado. São jogadores que o Mano compra que, que não vão fazer parte do elenco. Por exemplo, o próprio René. Para que comprou o René? A gente comprou o Pablo Freitas, entendeu? Não tinha necessidade. Tem o Fuentes, tá entendendo? Não tinha necessidade. Por que vendeu a esquerdinha? Entendeu? Aí você quer me falar que o René é melhor que o esquerdinha? Aí tem gente que defende o René e fala, que ele deu uns vacilos no Flamengo, não sei o que, não sei o que. O cara é ruim, a gente vê, ele, ele é razoavelmente bom na ofensiva. Mas o último gol que saiu foi por culpa de quem? Lá no Maracanã contra o Boa Vista. Então, então, o esquerdinha, ele ainda assim, ele é um jogador novo, que a gente pode apostar nele. Ele pode dar certo ou pode dar errado. Mas a gente sabe que ele é um jogador bom. O que acontecia? Ele sentia a pressão da torcida. Sabendo disso, a torcida do Fluminense também é meio chata em relação aos jogadores da base. E acabava que isso prejudicava um pouco os jogadores em campo. E não é só com o jogador novo, não. O próprio Martinelli também já sentiu a pressão da torcida. Teve entrevistas de jogadores falando que o Martinelli sentiu a pressão da torcida. Se eu não me engano, no ano passado, né? Que ele estava cometendo muitos erros. E a gente sabe que é difícil. Cauã Elias, ele saiu por 113 milhões. Era um jogador que, se a gente não tivesse ele, ano passado, o Fluminense tinha caído para a Série B. Ele foi um dos jogadores essenciais para poder a gente continuar na Série A. Então, o que eu quero falar para vocês? No meu ponto de vista, a venda do Cauã Elias não foi boa. A venda do Cauã Elias não foi boa nesse momento agora, que é um momento que a gente precisa de um camisa 9 e ele era o único
Mas antes disso, ele não ter relacionado, não tinha nada a ver com essa venda, não. Tinha a ver porque ele estava lesionado. E ele é o único camisa 9 que a gente tinha. E agora? O Mano Menezes, vai contratar um centroavante novo? Ou vai querer contratar Rony? Pelo amor de Deus, gente. A gente precisa se ligar, a gente precisa ver que o Fluminense está passando por uma situação crítica. Crítica. A gente empatou com Boa Vista no Campeonato Carioca no Maracanã. Eu fico pensando, quando o Campeonato Brasileiro começar, como é que vai ser o Fluminense? É inacreditável, são coisas inacreditáveis. E o Fluminense não pode continuar assim. Mano, vai embora. Já deu sua hora. Você tá vendo. O técnico, ele tá prejudicando o Fluminense. A culpa não é só do Mano, não. A culpa também é do Mário, porque foi o Mário que contratou ele. Ele tá prejudicando o Fluminense. Tudo bem, tá prejudicando. Aí vai começar o campeonato o campeonato brasileiro. Aí vai jogo, vem jogo, a gente vai ficar lá embaixo, novamente. Por que um time que não consegue ganhar do Boa Vista vai ganhar de quem? Se fosse um empate contra um, sei lá, um Palmeiras, a gente ia falar, pô, tudo bem, né? A gente tentou. Os caras perderam chance. O Keno perdeu uma chance literalmente na frente do gol. Na frente do gol. O Fluminense teve 30 chutes, mas a maioria não foi perigoso. 3 ou 2 foi perigosos. Tá entendendo? A situação do Fluminense é crítica. Tem que ter uma reformulação total. Um clube que não consegue se classificar, para a Copa do Brasil, não vai jogar na Copa do Brasil ano que vem. Vai jogar esse ano e não vai jogar ano que vem. E aí? Então, com o Mano ficando agora, isso vai acabar prejudicando o próximo técnico que vai vir pro Fluminense. Por quê? O próximo técnico que vai vir, ele vai precisar de tempo, então ele vai querer trazer outros jogadores, ele vai precisar de tempo e dinheiro. Isso vai acabar atrasando o lado do Fluminense. Mas vamos pro pré-jogo. Fluminense tá a 3 partidas sem vencer. E como a gente sabe, não vai ter o Cauã Elias, né? E outro desfalque de última hora também, que se machucou, foi o Samuel Xavier. Ele sofreu com câimbras, né, durante o empate por 1-1 contra o Boa Vista no domingo, e o Guga deve ser titular no lugar dele. Ainda sobre o Renato Augusto e o Paulo Henrique Ganso. Bom, eu acredito que quando o Renato Augusto veio para o Fluminense, ele foi para ficar de reserva, né, do Paulo Henrique Ganso. Mas a gente vê que o, que o Renato Augusto, ele não rendeu nada nos jogos. Todos os jogos que ele jogou no ano não rendeu nada, nada, nada. Paulo Henrique Ganso é uma situação complicada. Tudo bem, Renato Augusto está lesionado, né, com a luxação no ombro, vai ficar sentado em cima do contrato. E se voltar, né? Vão, se eu não me engano, são 4 a 2 meses de lesão, de previsão para ele voltar. E se ele voltar. Agora, o Paulo Henrique Ganso é uma situação muito complicada. Eu acredito, eu queria muito, muito mesmo. Para mim, ele é um dos pilares do Fluminense. Que ele voltasse pro Fluminense, né? Mas ele tá com uma miocardite e uma inflamação no coração. Será que ele volta? É complicado porque ele vai arriscar a própria vida dele para voltar a jogar no Fluminense, entendeu? É um problema muito sério e tem que ser tratado. A gente precisa, tudo bem, eu queria que ele voltasse muito, muito mesmo, mas é correr um grande risco que ele vai correr se ele voltar. Eu espero que ele volte, mas volte bem. Volte com a saúde 100%, volte bem. Agora vamos para a provável escalação do nosso querido Fluminense. Vamos ter Fábio no gol, Guga na lateral direita, Thiago Santos, Thiago Silva e o nosso querido Fuentes, que deu assistência, né? Facundo Bernal, ou Nonato, ou Martinelli, porque é a provável escalação. Hércules e Arias. O Arias vai jogar novamente no meio de campo. Agora no nosso querido ataque. Vai ter o Serna, Canóbio e Germancano. Bom, esse ataque do Fluminense,
É um ataque meio complicado, né? Porque é um ataque que não vem fazendo gol. Felizmente não vem marcando gol. Mas agora eu pergunto, por que que o Riquelme não é titular? O que que eu fico imaginando o que que o Mano pensa? Porque a gente vê esse cara, esse Riquelme, ele brilha em campo, ele é ousado, ele me lembra até um Neymar, antigamente. Agora eu me pergunto, por que que o Mano não bota ele de titular? Porque, tudo bem, ele tem um físico que não é privilegiado. Mas, poxa, pra que deixar ele jogar o segundo tempo? O Isaac também não tinha um físico privilegiado. E jogou de titular. E aí? Não rendeu nada jogando titular. Agora o Riquelme ele rende. O que que pode fazer? Pode botar o Riquelme na ponta, botar o John Arias pra jogar no meio. Não é assim que tá fazendo? Não é assim que tá fazendo? Por que que não faz isso? São coisas básicas do futebol que o Mano não faz. O Mano é um técnico muito cabeça dura. E também aqueles dados que a gente sempre traz no pré-jogo, né? Que é o número de vitórias, derrotas e empates. O Fluminense venceu 121 vezes contra o Vasco. O Vasco venceu 149 e são 109 empates. A última vez que o Fluminense ganhou do Vasco foi pela terceira rodada do Campeonato Carioca de 2024. A gente ainda estava com o Diniz. E o que aconteceu? Foi gol do Paulo Henrique Ganso e do Martinelli. Então, a gente vê o histórico, né? Até hoje. E o Fluminense não ganha um clássico. O último clássico que ganhou foi contra o Flamengo no ano passado. Acredito que foi no ano passado. E a gente tá numa situação crítica, cara. A gente não ganha contra o Vasco, não ganha contra o Botafogo, entendeu? E o Botafogo, a gente até vê que a gente foi roubado algumas vezes. Mas isso não vem ao caso. Todas as vezes a gente vai ser roubado? Não é assim que funciona, entendeu? O time, ele tem que ter aquele tesão de jogar no clássico. Os times cariocas sempre tem aquele tesão de jogar no clássico. Tudo bem, não é um jogo diferente entre como se fosse um Fluminense e um Corinthians da vida. Não é um jogo diferente. Mas clássico é clássico. Também vamos falar da transmissão. Bom, o jogo vai acontecer quarta-feira, às 21h30. A transmissão vai ser de vários canais, não vai ser só do Premiere, como é sempre, né? Vai ser da Band, TV aberta, vai ser da Band Play Streaming, vai ser do canal Gold no YouTube, da Vasco TV no YouTube também, no Premiere e no Globoplay. Agora, vamos falar da arbitragem. O árbitro desse jogo que vai apitar vai ser o Wagner do Nascimento Magalhães. Os assistentes Gustavo Mota Correia e Daniel de Oliveira Alves. E o VAR vai ser o Alexandre Vargas Tavares de Jesus. Bom, seria ótimo o Fluminense ganhar esse jogo. Isso a gente sabe, seria ótimo. Mas até quando o Mano Menezes vai arruinar nosso time? Estão fazendo praticamente o que aconteceu com o Diniz ano passado. Ele ganhou o título, tudo bem. Depois mandaram ele embora. Mas mandaram numa época que estava muito tarde já, entendeu? E por conta disso, o Fluminense quase caiu para a Série B. O preço foi pago, né? Foi quase caiu para a Série B. E agora? Será que nesse ano de 2025, Mário, eu te pergunto, o Fluminense também vai lutar para cair para a Série B? Para não cair para a Série B? O Fluminense vai continuar esse clube que não disputa nenhum título? Se não consegue disputar nenhum carioca, como é que vai disputar uma Libertadores, um Brasileirão? Como que vai disputar? Uma Sul-Americana, o Super Mundial. O Super Mundial, eu já perdi as esperanças com esse time. O Borussia, tudo bem, não é um dos melhores times da Europa, mas, pô, comparado com o time do Fluminense, não tem nem comparação. O Fluminense vai tomar uma porrada do Borussia. É isso, Mário. É isso que a gente tem. Você não vai mandar o Mano Menezes embora? É isso que a torcida quer. Se você é torcedor, Mário, por que você não faz o que a torcida pede? Então, pessoal, esse é o pré-jogo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, deixa o like.
E é isso.